As reações orgânicas, elas ocorrem principalmente em hidrocarbonetos, então compostos aí que são formados por carbono e hidrogênio, tá? O primeiro tipo de reação de hidrocarbonetos não é só exclusiva deles, tá? Mas são as reações orgânicas principais. É a reação de adição, ou também chamada de reação de síntese. O que acontece? A gente adiciona um átomo às ligações duplas ou triplas com ruptura das mesmas. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um composto com ligação dupla, aqui por exemplo, um composto C. Eu vou pegar e vou adicionar um composto A com B. Eu vou romper essa dupla ligação e eu vou formar um outro composto com A e com B, tá? A ligação que é rompida quando a gente faz a adição ou síntese é justamente a ligação mais fraca, que é a ligação π. Lembrando que em uma ligação dupla a gente tem a ligação sigma e a ligação π. É a ligação π que vai ser rompida, tá? As reações orgânicas a gente usa muito na indústria química, tá? Para fazer medicação, plásticos, resinas, tintas, combustíveis, cosméticos, enfim. É usado em vários tipos para várias finalidades, tá? Então, na de adição a gente vai pegar, geralmente tem a união de duas ou mais moléculas a um único produto, tá? Então, essa dupla ou tripla ligação, ela vai se romper e vai dar origem aí a uma nova estrutura. Vou dar um exemplo agora da vida real. Tem aqui, são 3 carbonos e uma dupla ligação, então é o propeno, tá? Mais esse composto aqui, então vai dar... Eu tinha 3 carbonos antes, certo? Eu vou continuar tendo 3 carbonos, só que eu vou ter um bromo aqui. Esse é um exemplo, tá? Depois a gente vai ter a reação de substituição. Na reação de substituição, o número de ligantes ele vai permanecer constante, tá? Então, vai ter uma troca de ligantes dentro da molécula, tá? A gente faz reação de substituição principalmente em alcanos, que são hidrocarbonetos, que possuem cadeia saturada, ou seja, somente com ligação simples e aberta, e também
em compostos aromáticos. Esses são os principais tipos de compostos que a gente faz a reação de substituição. Então, principalmente em alcanos e compostos aromáticos. Os aromáticos, lembrando, é aquele que tem o anel benzênico, tá? Que daí eles ocorrem ali, a gente faz reação de esterificação ou transesterificação, tá? Esterificação vai ser um produto de éster com base em ácido carboxílico e álcool. A produção, né, de éster com base em ácido carboxílico e álcool. Mas primeiro eu vou dar o exemplo ali. Ó, a gente tem aqui produto assim. Ligação tá simples, ok, não precisa ser dupla, tá? Não é obrigatório ter ligação dupla, inclusive a gente não usa tanto em... Só que daí o que acontece? Opa, substituição. Tava fazendo de eliminação, tô ficando doida. Eliminação eu vou falar em seguida. Substituição, vou fazer assim o composto Z ligado ali ao carbono mais composto A ligado ao composto B. Aí eu vou ter composto C aqui ligado ao B, por exemplo, mais composto A ligado ao Z. Então, aí eu vou dar exemplo prático, tá? Disso. A esterificação, que eu tinha falado aqui. Então, eu vou ter uma reação com ácido carboxílico mais um álcool Esse R indica o radical, que daí pode ser qualquer cadeia carbônica, tá? Aí em meio ácido, então eu vou botar um H mais aqui. Meio ácido. Eu vou ter a formação de um éster. Por isso que o nome é esterificação, porque vai formar um éster e água. No lugar do radical, eu posso pegar e botar um carbono só, tá? Mas só tô exemplificando que é importante que a gente saiba essa reação que é de esterificação e o exemplo que daí é com composto com anel aromático. Eu vou dar o exemplo a nitração do benzeno.
que daí vai ser a substituição do hidrogênio do anel aromático pelo grupo nitro, por isso que é nitração de benzeno. Então, eu vou ter aqui um benzeno. Lembrando, né? São 6 carbonos com ligação dupla e simples alternada, mais o nitrato de hidrogênio, dando um benzeno que vai estar ligado ao nitro, que é o NO2, mais a água. Então, isso que acontece. O meio que isso ocorre é no ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, esses são os dois exemplos mais importantes aí da reação de substituição, que é a esterificação e a nitração do benzeno, tá? Então, o terceiro tipo de reação orgânica vai ser a reação de eliminação. Na reação de eliminação, então, é o contrário do que ocorre com a adição. Se na adição você está adicionando alguma coisa, na eliminação você está tirando alguma coisa. Na adição eu falei que antes da reação ocorrer a gente tem ligação dupla ou tripla. Na eliminação a gente vai ter no final da reação. Então, vou pegar exatamente o exemplo que eu tinha dado, ó. Os carbonos bonitinhos ligados ao A e o B, aí vai sofrer uma eliminação, vai formar uma dupla ou uma tripla ligação entre os carbonos e vai se eliminar algum composto, pode ser um ou dois compostos, tá? É literalmente a saída de ligantes ou grupos da molécula. Só que não tem substituição, eles simplesmente saem, tá? Um exemplo é a desidratação alcoólica. Esse nome não tem que saber, só um exemplo.
eu tenho aqui lembra que cada vértice, ó, tem um carbono, né? Então, se eu pego, mas isso aqui é um composto que é um álcool, eu boto esse álcool no ácido sulfúrico, H2SO4, esquento esse ácido até 170 graus. Esse ácido não, esse álcool que tá junto ali com o ácido, então ele tá no meio ácido, ele vai ficar quente. Aí eu vou formar então o propeno mais água. Então, tá vendo que, ó, antes eu tenho só uma molécula e com ligação simples. No final, eu vou ter duas moléculas, ligação dupla ou tripla. É assim que a gente observa. Aí a gente também tem o quarto tipo, vai ser de condensação. Condensação é você ligar moléculas, tá? Para conseguir ter uma molécula maior. Então, união de duas moléculas ou de mais moléculas para formar uma maior. E mais um exemplo de reação que é super importante vai ser a reação de oxirredução, que é super usada. Vou botar então aqui como quinto exemplo. Oxirredução. Quinto tipo, né? O que vai ocorrer? Vai ocorrer a alteração no NOx do carbono. Então, no número de oxidação do carbono. Oxirredução. Um exemplo de oxirredução é a combustão. Toda combustão é uma reação de oxirredução, tá? Então, a combustão, por exemplo, do metano, vou botar aqui, ó, o metano, CH4 mais oxigênio, formando gás carbônico mais duas águas. Vou botar aqui embaixo que não coube ali. Então, é uma combustão completa porque eu tenho a formação do dióxido de carbono. Quando é incompleta, eu vou ter a reação, uma combustão incompleta, eu vou ter a formação do monóxido de carbono. O monóxido de carbono é esse aqui, ó. Esse é muito perigoso, que dá asfixia celular, tá? Então, na combustão incompleta, a gente tem o monóxido de carbono. Mas na completa é o dióxido de carbono, porque são dois oxigênios que estão ali com o carbono, tá? Um outro exemplo. Oxidação
botar aqui embaixo. Ó, o propan-2-ol, eu vou botar ele nesse composto aqui. Deixa eu deixar mais espaço aqui. Ele vai ter uma dupla ligação ali e vai virar a propanona. Que é uma acetona, né? Então, é um outro exemplo de reação aí de oxidação.